No vídeo de hoje vocês vão ver a luta insana do Hulk contra o Abominável, o filho mais velho, Hulk sendo derrotado pela primeira vez, finalmente a Mãe dos Horrores aparecendo de forma clara, Hulk comendo a própria Mãe dos Horrores, que coisa nojenta, e no início do fim da Marvel, Hulk Infernal começa. Vem comigo que eu vou te contar tudo do fim desse arco do Hulk de forma sobrenatural. É iniciada a luta do Hulk contra o Abominável, uma outra versão do filho fraturado que foi criado pela própria Mãe dos Horrores, ou os filhos dela. O Abominável, enquanto lutava contra o Hulk, diz que deve ser o Hulk. Todos os outros filhos ou criações para libertar a mãe falharam, até essa abominação cuja carne eu visto tem o destino de falhar. Ninguém pode abrir a prisão da mãe além de você. Ou seja, aqui estamos colocados onde o Abominável foi, entre aspas, ressuscitado, né? E corrompido pela própria filha, uma das filhas da Mãe dos Horrores, a única que resta, pelo menos até então, a Elder diz. O Abominação parte para cima do Hulk, ele acerta um soco bem no peito do Hulk, gerando uma onda de choque entre os dois. O Abominação joga o Hulk enquanto ele diz ao Hulk: a sua carne é minha, toda a carne é minha, enquanto ele quebra uma corrente enorme que sustentava uma cabeça gigante de um monstro, o Abominação, que era a carne do Hulk. O Hulk ele pega uma espada gigante atacando o Abominável e ele diz: quantos ossos seus eu tenho que quebrar? Ele também pega a corrente que foi quebrada e a segura para arremessar contra o Abominável. O Hulk ele joga uma cabeça de ossos enorme que estava fixado com a corrente de um dos monstros antigos que lutou naquele lugar, bem em cima do Abominável. O Abominável então no chão diz que irá ver aquela porta aberta, mas o Hulk não está para brincadeiras. Ele diz: se eu arrancar a sua cabeça, e enquanto ele agarra então seus dois chifres do Abominável e começa a puxar. Vemos o Hulk puxando com mais força, até que ele quebra os dois chifres do Abominável. Mas o Abominável ele diz: isso não termina com a minha morte, nem mesmo com a sua. Vemos o Abominável atingindo a barriga do Hulk sem que ele perceba. E é aí que o Abominável penetra mais e mais fundo no corpo do Hulk. Mesmo agora, um traço de proteção do Dr. Voodoo está em você. O Abominação não pode habitar a carne do Hulk, ou melhor, não pode habitar o próprio Bruce Banner. O Abominável ele revela que ele tem a sua própria magia, digamos assim, o tempo para que o Banner e o Hulk serem livres um do outro. Afinal de contas, o selo do Voodoo que colocou o Hulk lá já estava perdendo o efeito. E aí que vemos uma cena visceral. A Abominação arranca o Bruce Banner do corpo do Hulk numa cena nojenta e totalmente brutal. Banner cai no chão de um lado e o Hulk de outro. Os dois se olham e o Hulk ele diz ao Banner, enquanto os dois se olham: Banner, você estava certo sobre a garota. Diga a ela que eu sinto muito. Enquanto o Hulk está no chão, o Abominável faz uma transferência de essência dele, ou então a mais velha, né? A carne dela para dentro do corpo do Hulk. E finalmente a carne do Hulk está sob domínio da mãe, ou então da mais velha, a Elder diz. O Abominável, entre aspas, né? Termina a transferência do corpo dele para o Hulk. E o Hulk se levanta, mas não como sendo mais o Hulk, mas sendo a mais velha, que é então a Elder diz. Enquanto ele caminha para o salão que estava o selo que o próprio Dona Boval fez para a Mãe dos Horrores, o Hulk, agora corrompido, abre a porta, o selo. O Hulk ele caminha com a metade do Hulk e a outra metade do Abominável, ou então da mais velha, né? Ele entra nos confins da corrupção, onde a Mãe dos Horrores tinha sido presa lá. Ele diz: eu vim te trazer para casa, mas a mãe não estava respondendo. O Hulk estava procurando ela, até que ele a encontra, acorrentada, aparentemente morta, totalmente acabada. Aquela era a Mãe dos Horrores. E uma observação aqui que eu faço é que esse visual dela ficou como uma pegada de Doom, literalmente um alien, um monstro gigante. Mas a pior parte, a pior coisa ainda estava por vir. A mais velha, a Elder diz que estava usando o corpo do Hulk para corromper ele e ter o controle. Sem entender, diz: sou eu, mãe, sua mais velha, eu te encontrei porque você não fala comigo. Ela diz: se lembra da sua força, da sua beleza, da sua astúcia? Levante-se, você não consegue me ver? Levanta, levanta, seus filhos aguardam você. Você não vai se levantar? A porta verde está fechada.
fechada. Somos nós agora. Sabe quanto tempo eu procurei? Quão longe eu viajei? Os oceanos de sangue eu derramei por você? Levanta, levanta. A mãe não respondia. E a filha mais velha, usando o corpo do Hulk, perfura os olhos da mãe com as suas mãos, saindo então uma gosma nojenta roxa. Ele ou ela então diz: eu sou o seu filho mais velho, ou a mais velha. Se você não se levantar, eu tomarei o seu poder para mim. E nesse exato momento, o Hulk, indiretamente, literalmente começa a comer os olhos, a carne da Mãe dos Horrores. Cada pedaço literalmente entrando dentro do corpo do Hulk. Cara, que coisa mais nojenta. A narração diz: a porta verde está fechada, mas o que está abaixo de tudo se foi. A mãe se foi, o filho fraturado se foi. Tudo que resta é o Hulk. No momento que a porta abre, se quebra, o selo também se quebra completamente, liberando algo que não era para ser libertado. E o capítulo termina com um gancho para a nova saga do Hulk, Hulk Infernal. O único que resta agora é o Hulk. As lembranças agora do mais velho Bruce Banner. Agora essa briga acabou e a era dos monstros começa. Não tem um amor por esse gado humano imundo. Insetos delirantes e presunçosos, tão egoístas quanto fracos, tão glutões quanto estúpidos, traiçoeiros e falsos. No entanto, agora que venci, eu me lembraria daquele chamado Bruce Banner, que por muito tempo carregou um peso que poucos imortais poderiam ter suportado. Deixei Banner sangrando e tremendo na planície do Requiem, ao lado de seus companheiros, cuja gama eu drenei. Eles certamente devem ter morrido lá, ou morrerão em breve. No entanto, no sangue, osso, cérebro e pelo do corpo deste Hulk, ecos da vida do Banner estão escritos nele. Eu vi o plantio de sementes que cresceram nessa forma poderosa. Eu sei agora que, mesmo antes de se tornar o Hulk, Banner era um de nós. Por fraqueza movida pela ambição, amor corrompido pela violência, brilho distorcido pela loucura, atos indizíveis a serviço da grandeza, do ciúme e da vingança. Bruce Banner, atos que a mãe Viruviel teria reconhecido e ficaria muito orgulhoso ou orgulhosa. Ele era um monstro muito antes da luz da porta verde cair sobre ele. Não há como negar que a chama verde de Banner queimava mais intensamente do que nos outros, tão intensamente quanto o próprio Enrique-Du. Poderia a baixeza inata de Banner ser a razão, a sua capacidade para a dor, para a violência, para o brilhantismo e a loucura? Eu me pergunto sobre os seus companheiros, os outros chamados heróis desta época, Soldado, os Filhos do Átomo, o Aranha, aquele vestido de ferro. Se corrompidos, eles queimariam tão intensamente quanto Banner. Jornada rápida da morte, pequeno Banner. Embora você não soubesse, você era um de nós. Farei grande uso dessa forma e também das dos seus companheiros. Que arco do Hulk incrível. A Mãe dos Horrores ficou com um visual insano. O Hulk, ou melhor dizendo, a mais velha, comendo a própria mãe, a carne dela. De certa forma, indiretamente é o Hulk comendo também, porque é o corpo dele. O selo sendo aberto. A luta do Hulk e o Abominável também ficou muito legal, apesar de ter sido rápido. Esse final do arco do Hulk ficou também bem claro que é citado que o Hulk brilhava mais do que o Enrique-Du, e a influência dele, do Billow Hall e do próprio Dona Bovol, a grandeza, a paixão, o amor que o Dona Bovol tinha pelo Hulk, ou seja, só confirma ainda mais que o Hulk é o filho predileto da Marvel do Dona Bovol, ou seja, também de novo o mais poderoso dos heróis que a Marvel tem. Agora a promessa é que Hulk Infernal, a mais velha, irá infectar ou pelo menos corromper até os heróis, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Thor talvez e outros. Mas a pergunta é, o que aconteceu com a Mãe dos Horrores? Será realmente que ela morreu? Diga nos comentários o que vocês acharam sobre isso daí tudo. Já se inscreva no canal que assim que sair Hulk Infernal mês que vem, vocês vão ver de forma detalhada aqui no canal. Obrigado aos membros, e se você não é membro, vire membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos aqui do canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.